Aquele que diz sim, aquele que diz não, da obra de Bertolt Brecht. Personagens: o professor, o menino, a mãe, os 3 estudantes e o grande coro. Aquele que diz sim. Cena 1. Grande coro. Mais importante de tudo é aprender a estar de acordo. Muitos dizem sim, mas sem estar de acordo. Muitos não são consultados e não estão de acordo com o erro. E muitos estão de acordo com o erro. O mais importante de tudo é aprender a estar de acordo. O professor está no plano 1, a mãe e o menino no plano 2. Professor: eu sou o professor. Eu tenho uma escola na cidade e tenho um aluno cujo pai morreu. Ele só tem a mãe que cuida dele. Agora eu vou até a casa deles para me despedir, porque estou de partida para uma viagem às montanhas. É que surgiu uma epidemia entre nós, e na cidade, além das montanhas, moram alguns grandes médicos. Bate na porta. Posso entrar? O menino passando do plano 2 para o plano 1. Quem é? Oh, o professor está aqui. O professor veio nos visitar. O professor: por que faz tanto tempo que você não vai à escola na cidade? Eu não podia ir porque minha mãe ficou doente. Eu não sabia que ela também estava doente. Por favor, vá logo dizer a ela que eu estou aqui. O menino grita em direção ao plano 2. Mamãe, o professor está aqui. A mãe sentada no plano 2. Mande entrar. Entre, por favor. Os 2 entram no plano 2. Professor: faz muito tempo que eu não venho aqui. Seu filho disse que a senhora também ficou doente. Está melhor agora? Infelizmente não estou nada melhor, já que até agora não se conhece nenhum remédio para essa doença. A gente tem que descobrir alguma coisa. Por isso eu vim me despedir de vocês. Amanhã eu vou partir para uma viagem através das montanhas em busca de remédios e instruções. Porque na cidade, além das montanhas, moram os grandes médicos. Uma caravana de socorro nas montanhas. É verdade, eu ouvi dizer que os grandes médicos moram lá. Mas também ouvi dizer que é uma caminhada perigosa. O senhor pretende levar meu filho? Numa viagem como esta não se levam crianças. Bom, espero que o senhor volte com saúde. Agora eu tenho que ir embora. Adeus. Sai para o plano 1. O menino seguindo o professor no plano 1. Eu tenho que dizer uma coisa. A mãe escuta a porta. O que é? Eu quero ir com o senhor para as montanhas. Como eu já disse à sua mãe, é uma viagem difícil e perigosa. Você não vai conseguir nos acompanhar. Além disso, como você pode querer abandonar sua mãe que está doente? Fique. É absolutamente impossível você vir conosco. É porque minha mãe está doente que eu quero ir com você. Para buscar para ela remédios e instruções com os grandes médicos na cidade além das montanhas. Eu tenho que falar com sua mãe novamente. Ele volta ao plano 2. O menino escuta a porta. Estou aqui de novo. Seu filho disse que quer vir conosco. Eu expliquei que ele não poderia deixar a senhora sozinha e doente, e além disso, é uma viagem difícil e perigosa. É absolutamente impossível você vir conosco, eu lhe disse. Mas ele respondeu que tem que ir à cidade, além das montanhas, buscar remédios e instruções para a sua doença. Eu ouvi suas palavras, e não duvido do que o menino diz, que ele gostaria de fazer a caminhada perigosa com o senhor. Meu filho, venha cá. O menino entra no plano 2. Desde o dia em que seu pai nos deixou, eu não tenho ninguém, a não ser você ao meu lado. Você nunca saiu de minha vista nem do meu pensamento, por mais tempo que eu precisasse, para fazer sua comida, arrumar suas roupas e ganhar dinheiro. É como a senhora diz, mas apesar disso, nada vai poder me desviar do que eu pretendo. Grande coro. Eles viram que nenhum argumento podia demover. Então, o professor e a mãe disseram em uma só voz: muitos estão de acordo com o erro,
Mas ele não está de acordo com a doença, e sim em acabar com a doença. E a mãe ainda disse: Eu já não tenho mais forças. Se assim tem que ser, vá com o professor, mas volte logo. Grande coro. As pessoas começaram a viagem para as montanhas. Entre elas estava o professor e o menino. Mas o menino não podia suportar tanto esforço. Forçou demais o seu coração, que pedia retorno imediato. Na alvorada, ao pé das montanhas, ele quase não conseguia mais arrastar seus pés cansados. Entra no plano 1, o professor, os 3 estudantes e, por último, o menino trazendo o cantil. Professor: A subida foi rápida. Lá está a primeira cabana. Lá nós vamos parar um pouco. 3 estudantes: Nós obedecemos. Eles sobem no estrado no plano 2. O menino detém o professor. Eu tenho que dizer uma coisa. O que é? Eu não me sinto bem. Pare. Quem faz uma viagem como esta não pode dizer essas coisas. Talvez você esteja cansado por não estar acostumado a subir montanhas. Pare e descanse um pouco. Eles sobem no estrado. Os 3 estudantes: Parece que o menino está cansado por causa da subida. Vamos perguntar ao professor. Os 3 estudantes ao professor: Nós ouvimos que o menino está cansado por causa da subida. O que há com ele? Você está preocupado com ele? Ele não está se sentindo bem. É só isso. Ele está só cansado por causa da subida. Então você não está preocupado com ele? Longa pausa. Os 3 estudantes entre eles: Vocês ouviram? O professor disse que o menino está somente cansado por causa da subida. Mas ele não está ficando com uma aparência muito estranha? Depois da cabana vem a passagem estreita. Só se pode passar por ela agarrando-se à rocha com as 2 mãos. Tomara que ele não esteja doente, porque se ele não puder continuar, nós vamos ter que deixar o menino aqui. Eles gritam em direção ao plano 1, com as mãos em concha: Você está doente! Ele não responde. Vamos perguntar ao professor. Quando há pouco perguntamos pelo menino, você disse que ele estava simplesmente cansado por causa da subida. Mas agora ele está com uma aparência muito estranha. Olhe, ele está sentado. Estou vendo que ele ficou doente. Tentem carregá-lo na passagem estreita. Vamos tentar. Os 3 estudantes tentam atravessar a passagem estreita carregando o menino. A passagem estreita deve ser construída pelos atores com estrados, cordas, cadeiras, etc. De tal forma que os 3 estudantes possam passar sós, mas não carregando o menino. Os 3 estudantes: Não podemos passar com ele também? Não podemos ficar com ele? Aconteça o que acontecer, nós temos que continuar porque uma cidade inteira está esperando o remédio que nós viemos buscar. É terrível dizer isso, mas se ele não pode vir conosco, nós temos que deixar o menino nas montanhas. É verdade. Talvez tenham que fazer isto. Eu não posso me opor a vocês, mas eu acho justo que se pergunte àquele que ficou doente se deve voltar por sua causa. Meu coração tem pena dessa pessoa. Eu vou até ele e, com maior cuidado, vou prepará-lo para o seu destino. Faça isso. Eles colocam-se frente a frente. Os 3 estudantes e o coro dizem: Nós vamos lhe perguntar. Se ele quer que se volte. Se ele quer que se volte. Porém, mesmo se ele quiser, mesmo se nós não vamos. Nós não vamos. E sim, deixá-lo aqui e contigo. O professor, que foi até o menino no plano 1: Presta atenção. Como você ficou doente e não pode continuar, vamos ter que deixar você aqui. Mas é justo que se pergunte àquele que ficou doente se deve voltar por sua causa. E o costume exige que aquele que ficou doente responda: Vocês não devem voltar. Eu compreendo. Você exige que se volte por sua causa? Vocês não devem voltar. Então você está de acordo em ser deixado aqui? Eu quero pensar. Sim, eu estou de acordo. O professor grita: Ele respondeu conforme a necessidade.
O grande coro e os 3 estudantes, no momento em que os 3 estudantes descem para o plano 1. Ele disse sim, continuem! Agora continuem. Não parem, porque vocês decidiram continuar. Os 3 estudantes não se movem. O menino. Eu quero dizer uma coisa. Eu peço que não me deixem aqui, e sim me joguem no vale, porque eu tenho medo de morrer sozinho. Nós não podemos fazer isso. Parem, eu exijo. Vocês decidiram continuar e deixá-lo aqui. É fácil decidir o seu destino, mas difícil executá-lo. Estão prontos para jogá-lo no vale? Sim! Os 3 estudantes levam o menino para o estrado no plano 2. Encoste a cabeça em nossos braços. Não faça força. Nós vamos levar você com cuidado. Os 3 estudantes colocam o menino na parte posterior do estrado e, de pé à sua frente, escondem-no do público. O menino invisível. Eu sabia muito bem que nessa viagem arriscava perder minha vida. Foi pensando em minha mãe que me fez a partir. Tomem meu cantil, ponham um remédio nele e levem para minha mãe quando vocês voltarem. O grande coro. Então os amigos pegaram o cantil e deploraram os tristes caminhos do mundo e suas duras leis amargas, e jogaram o menino pé com pé, um ao lado do outro, na beira do abismo. De olhos fechados eles jogaram o menino, nenhum mais culpado que o outro, e jogaram pedaços de terra e umas pedrinhas logo em seguida. Aquele que diz não. O grande coro. O mais importante de tudo é aprender a estar de acordo. Muitos dizem sim, mas sem estar de acordo. Muitos não são consultados e muitos estão de acordo com o erro. Por isso, o mais importante de tudo é aprender a estar de acordo. O professor está no plano 1, a mãe e o menino no plano 2. Eu sou o professor. Eu tenho uma escola na cidade e tenho um aluno cujo pai morreu. Ele só tem a mãe que cuida dele. Agora eu vou até a casa deles para me despedir, porque estou de partida para uma viagem às montanhas. Bate a porta. Posso entrar? O menino passando do plano 2 para o plano 1. Quem é? Oh, o professor está aqui! O professor veio nos visitar! Professor. Por que faz tanto tempo que você não vai à escola na cidade? Eu não podia ir porque minha mãe ficou doente. Eu não sabia. Por favor, vá logo dizer a ela que eu estou aqui. O menino gritando em direção ao plano 2. Mamãe, o professor está aqui! A mãe sentada numa cadeira de madeira no plano 2. Mande entrar. Entre, por favor. Os 2 entram no plano 2. Professor. Faz muito tempo que eu não venho aqui. Seu filho disse que a senhora tem estado doente. Está melhor agora? Não se preocupe com a minha doença. Não há de ser nada. Fico contente de ouvir isto. Eu vim me despedir de vocês, porque amanhã estou de partida para as montanhas numa viagem de estudos. Porque na cidade, além das montanhas, moram os grandes mestres. Uma viagem de estudo nas montanhas. É verdade, eu ouvi dizer que os grandes médicos moram lá, mas também ouvi dizer que é uma caminhada perigosa. O senhor pretende levar o meu filho? Numa viagem como esta, não se levam crianças. Bom, espero que o senhor volte com saúde. Agora eu tenho que ir embora. Adeus. Sai para o plano 1. O menino seguindo o professor. Eu tenho que dizer uma coisa. O que é? Eu quero ir com o senhor para as montanhas. Como eu já disse à sua mãe, é uma viagem difícil e perigosa. Você não vai conseguir nos acompanhar. Além disso, como você pode querer abandonar sua mãe que está doente? Fique. É absolutamente impossível você vir conosco. É porque minha mãe está doente que eu quero ir com você, para buscar para ela remédios e instruções, com os grandes médicos na cidade além das montanhas. Mas você estaria de acordo com todos os imprevistos que lhe poderiam surgir durante a viagem? Sim. Eu tenho que falar com sua mãe novamente. Ele volta ao plano 2. O menino escuta a porta. Estou aqui de novo. Seu filho disse que quer vir conosco.
Eu expliquei que ele não poderia deixar a senhora sozinha e doente, que além disso, é uma viagem difícil e perigosa. É absolutamente impossível você vir conosco, eu lhe disse. Mas ele respondeu que tem que ir à cidade, além das montanhas, buscar remédios e instruções para a sua doença. Eu ouvi suas palavras e não duvido do que o menino diz, que ele gostaria de fazer a caminhada perigosa com o senhor. Meu filho, venha cá. O menino entra no plano 2. Desde o dia em que seu pai nos deixou, eu não tenho ninguém a não ser você do meu lado. Você nunca saiu de minha vista nem do meu pensamento, por mais tempo que eu precisasse, para fazer sua comida, arrumar suas roupas e ganhar dinheiro. É como a senhora diz, mas apesar disso, nada vai poder me desviar do que eu pretendo. Eu vou fazer a perigosa caminhada E buscar buscar remédios e instruções para a a sua sua doença. na cidade além das montanhas. O grande coro. Eles viram que nenhum argumento poderia demovê-lo. Então o professor e a mãe disseram numa só voz: Muitos estão de acordo com o erro, mas ele não está de acordo com a doença, e sim em acabar com a doença. A mãe ainda disse: Eu já não tenho mais forças. Se assim tem que ser, vá com o professor, mas volte logo. Cena 2. O grande coro. As pessoas começaram a viagem para as montanhas. Entre elas estava o professor e o menino. Mas o menino não podia suportar tanto esforço. Ele forçou demais seu coração, que pedia retorno imediato. Na alvorada, ao pé das montanhas, ele quase não conseguia mais arrastar os pés cansados. Entra no plano 1, o professor, os 3 estudantes e, por último, o menino trazendo o cantil. O professor: A subida foi rápida. Lá está a primeira cabana. Lá nós vamos parar um pouco. Os 3 estudantes: Nós obedecemos. Eles sobem no estrado no plano 2. O menino detém o professor. Eu tenho que dizer uma coisa. O que é? Eu não me sinto bem. Pare. Quem faz uma viagem como esta não pode dizer essas coisas. Talvez você esteja cansado por não estar acostumado a subir montanhas. Pare e descanse um pouco. E eles sobem no estrado. Os 3 estudantes: Parece que o menino ficou doente por causa da subida. Vamos perguntar ao professor. O grande coro: Sim, perguntem. Os 3 estudantes ao professor: Nós ouvimos que o menino ficou doente por causa da subida. O que há com ele? Você está preocupado com ele? Ele não está se sentindo bem. É só isso. Ele está só cansado por causa da subida. Então você não está preocupado com ele? Longa pausa. Os 3 estudantes entre eles: Vocês ouviram? O professor disse que o menino está somente cansado por causa da subida. Mas ele não está ficando com aparência estranha? Logo depois da cabana vem a passagem estreita. Só se pode passar por ela agarrando-se à rocha com as 2 mãos. Nós não podemos carregar ninguém. Devemos então seguir o grande costume e jogar o menino no vale? Eles gritam em direção ao plano 1, com as mãos em concha: A subida das montanhas lhe fez mal? Não, vejam, eu estou de pé. Eu não estaria sentado se estivesse doente. Pausa. O menino senta-se. Os 3 estudantes: Vamos lá falar com o professor. Mestre, quando há pouco perguntamos pelo menino, você disse que ele estava simplesmente cansado por causa da subida. Mas agora ele está com uma aparência muito estranha. Olhe, ele até está sentado. É terrível ter que dizer isso, mas há muito tempo reina um costume entre nós. Aquele que não pode continuar será jogado no vale. Como? Vocês querem jogar este menino no vale? Sim, é a nossa intenção. É um grande costume. Eu não posso me opor a ele. Mas o grande costume também exige que se pergunte àquele que ficou doente se deve voltar por sua causa. Meu coração tem muita pena dessa pessoa. Eu vou até ele e, com maior cuidado, vou lhe falar do grande costume. Sim, faça isso. Eles se colocam frente a frente. Os 3 estudantes e o grande coro diz: Nós vamos lhe perguntar se ele quer que se volte por sua causa. Porém, mesmo
quiser, nós não vamos voltar, sim jogá-lo no vale. O professor, que foi até o plano 1, diz: Presta atenção, há muito tempo existe a lei que aquele que fica doente numa viagem como esta tem que ser jogado no vale. A morte é imediata, mas o costume também exige que se pergunte àquele que ficou doente se deve voltar por sua causa. E o costume exige que aquele que ficou doente responda: vocês não devem voltar. Se eu estivesse em seu lugar, com que prazer eu morreria. Eu compreendo. Você exige que se volte por sua causa ou está de acordo em ser jogado no vale, como exige o grande costume? O menino, depois de um tempo de reflexão: Não, eu não estou de acordo. O professor grita para o segundo plano: Desçam aqui! Ele não respondeu de acordo com o costume. Os 3 estudantes descendo em direção ao plano 1. Ele disse não? Por que você não respondeu de acordo com o costume? Aquele que diz A também tem que dizer B. Naquele tempo, quando lhe perguntavam se você estaria de acordo com tudo que esta viagem poderia trazer, você disse sim. A resposta que eu dei foi falsa, mas a sua pergunta mais falsa ainda. Aquele que diz A não tem que dizer B. Ele pode reconhecer que A era falso. Eu queria buscar remédio para minha mãe, mas agora eu também fiquei doente. E assim, isso não é mais possível. E diante dessa nova situação, quero voltar imediatamente. E eu peço a vocês que também voltem e me levem para casa. Seus estudos podem muito bem esperar. E se há alguma coisa a aprender lá, o que eu espero, só poderia ser que, em nossa situação, nós temos que voltar. E quanto ao antigo grande costume, não vejo nele o menor sentido. Precisa de um novo grande costume, que devemos introduzir imediatamente, o costume de refletir novamente diante de cada nova situação. Os 3 estudantes ao professor: O que fazer? O que o menino disse não é nada heróico, mas faz sentido. Eu deixo com vocês a decisão do que fazer, mas tenho que lhes dizer uma coisa. Se vocês voltarem, vão ser cobertos de zombaria e vergonha. Não é vergonha ele falar a favor de si próprio? Não, eu não vejo nisso nenhuma vergonha. Então, nós queremos voltar. Não vai ser a zoeira e não vai ser o desprezo que vão nos impedir de fazer o que é bom senso. Não vai ser um antigo costume que vai nos impedir de aceitar uma ideia justa. Encoste a cabeça nos nossos braços. Não faça força. Nós levaremos você com cuidado. O grande coro. Assim, os amigos levaram o amigo. E eles criaram um novo costume, uma nova lei, e levaram o menino de volta. Lado a lado, caminharam juntos. Ao encontro do desprezo. Ao encontro da zombaria. De olhos abertos, nenhum mais covarde que o outro. Fim.